Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Gilmar Lino e este é mais um vídeo para o nosso canal. Seja bem-vindo você que está chegando agora aqui para o canal do pastor Gilmar Lino. Hoje eu quero falar sobre um assunto importante, inclusive está permeando as redes sociais, vídeos de um pastor que partiu para o Senhor em cima do púlpito. Enquanto o pastor cantava o hino Soldado Ferido, foi pego bruscamente por um AVC fatal. E eu quero mostrar para você as imagens no momento em que o pastor sofre a AVC, mas antes eu quero convidar você que está chegando agora, que está me assistindo, para clicar aqui embaixo no vermelhinho e se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar esse vídeo, que com certeza irá edificar muita gente. Eu quero ler com você um texto na Bíblia Sagrada para a nossa edificação e para elevo espiritual e da fé de muitos que estão nos assistindo agora. Aqui nos Salmos de número 16 e o verso de número 15. Acompanhe comigo, diz assim o texto sagrado: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmos de número 116 e o verso de número 15. Pois bem, meus irmãos e meus amigos, esse texto dos Salmos é bem claro quando o salmista ele diz que Deus se agrada quando um justo morre, quando um santo parte para a eternidade. É um pouco e um tanto quanto desconfortável quando acontece uma situação como esta, de um servo de Deus, de uma serva de Deus, partir para o Senhor dentro da igreja, em cima do púlpito. Mas nós entendemos que um dia todos nós iremos partir para o Senhor. Um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos ter que trilhar por este caminho. Eu costumo dizer sempre que para a eternidade que pode transportar até o outro lado da vida. E este veículo se chama morte. É a morte, é o transporte que pode conduzir esta primeira opção, que se chama morte. Ninguém quer ser transportado para lá usando esse transporte, esse veículo chamado morte. Todos querem usar a segunda opção, que é o arrebatamento. O arrebatamento da igreja dá-se-á para transportar a igreja para a eternidade e viver com Cristo em todos os tempos, em toda a vida na eternidade. É o arrebatamento da igreja a segunda opção, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Vai acontecer, sim, Senhor, o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Clique aqui embaixo e se inscreva no meu canal. Me ajude a manter aqui no YouTube, trazendo mensagens edificantes para a sua vida, para as nossas vidas. Dê uma olhada aqui no meu telão, o vídeo que mostra o momento da partida do pastor para a eternidade, cantando o hino Soldado Ferido. Eu vou lhe mostrar esse vídeo em duas etapas. A primeira etapa, você vai ver o pastor cantando o hino. A segunda etapa do vídeo é o momento que o pastor desmaia, é o momento do AVC, que o pastor é contraído subitamente em cima do púlpito. Assista aí.
Você está assistindo aí o momento em que o pastor está louvando a Deus com o hino do Soldado Ferido, o hino com o título Soldado Ferido, do cantor Júnior, e ele é subitamente, fulminantemente atingido por uma AVC, né? Cai e nesse momento, acredito, já parte instantaneamente aí para a eternidade. Este era o pastor Jeter, que na verdade partiu para o Senhor após sofrer aí uma AVC fulminante em cima do púlpito, louvando a Deus com o hino Soldado Ferido. É exatamente o que eu acabei de comentar com os senhores e senhoras. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte do justo, a morte dos seus santos. Deus se agrada, Deus recebe na eternidade com aplausos, com glórias, quando o servo dele parte para a eternidade. Deus não se agrada, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas ele se agrada quando o justo parte para a eternidade. No capítulo de número 4, versículo 13 da carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro, dizendo o seguinte: olha como diz 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem no Senhor, para não vos entristecerem como os demais que não têm esperança. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Você sabe por que Paulo estava dizendo isto? É porque esses que já dormem no Senhor, esses que já partiram para o Senhor, em outras palavras, usando aqui termos escatológicos, a igreja que dorme no Senhor, eu vou fazer uma junção aqui, escatologicamente falando, desde Adão até o momento da ressurreição da igreja que será arrebatada. A igreja desde Adão, os santos desde Adão, que dormem no Senhor, eles vão ressuscitar para cumprir esse texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então, todos os que morreram em Cristo, desde Adão, ressuscitarão no dia do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus para a eternidade. Ainda bem que ninguém vai presenciar o momento da ressurreição daqueles que irão ressuscitar para o arrebatamento da igreja. Todos os que morreram em Cristo vão ressuscitar no dia do toque das trombetas. Eles vão ressuscitar e subir com a igreja arrebatada a encontrar com Cristo nos ares. Esse pastor que partiu para a eternidade do púlpito, no púlpito da igreja, esta irmã que partiu para a eternidade no púlpito da igreja, vão ressuscitar segundo a Bíblia, segundo o que está escrito em Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, vão ressuscitar. E a Bíblia diz que irão ressuscitar em um corpo incorruptível de glória e de poder e subirão ao encontro do Senhor nos ares e reinarão com Cristo em toda a eternidade. Senhoras e senhores, aqui no texto que nós estamos em apreço, diz o seguinte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55.
naquele dia da ressurreição dos mortos, quando eles ressuscitarem para subirem ao encontro do Senhor nos ares, a morte será aniquilada. Ali a morte será uma vez mais vencida. Ela foi vencida a primeira vez quando Jesus Cristo venceu, ressuscitando ao terceiro dia após a sua crucificação. Aqui em 1 Tessalonicenses, quando os que morreram em Cristo ressuscitarem, a morte será uma vez mais aniquilada, ou seja, será uma vez mais vencida, porque os que morreram vão ressuscitar para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Deus e Cristo abençoe você, a sua vida. Preparamo-nos, nós que estamos vivos, para encontrar com o Senhor nos ares. Os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão, subirão e reinarão com Cristo em toda a eternidade. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo encontro.